Ladies and gentlemen, Welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou a Lohane Cardoso, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato, e hoje nós estamos recebendo o Matheus Boneto Passini. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. O Matheus, ele é tradutor e 15 anos de experiência, com foco na tradução de livros, legendagem de cursos e revisão de textos para publicações em diversas mídias. Além de prestar consultoria de dissertações de mestrado e doutorado, ele também atua em diversos IFLs ao redor do Brasil, incluindo o IFL São Paulo, IFL BH e o IFL Brasil. Possui mais de 300 resenhas de associados publicadas em mais de 10 sites diferentes. E hoje o Matheus está aqui conosco para a gente falar um pouco sobre a Ayn Rand e o objetivismo. Só um recadinho para os ferrenhos antes de nós começarmos. Os ferrenhos que estão conosco e estão nos ouvindo pela primeira vez, eu peço que se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber as nossas publicações. Matheus, eu queria que você falasse um pouco para nós como que você entrou nesse mundo do objetivismo, como que você começou a se interessar por esse tema. Mais à frente a gente fala um pouco sobre ela, a Não, véia. perfeito. Bom, eu cheguei no objetivismo, na verdade eu conheci a Rand, foi uma das últimas autoras, né, um dos últimos autores, né, no geral, liberal que eu conheci. Eu comecei pela escola austríaca, ainda em 2007. Eu fazia faculdade de economia na UX, aqui na Universidade de Caxias do Sul, e estava chegando perto do final do curso e eu comecei a participar de um grupo no qual havia os orientadores, eles faziam como uma roda, né, para comentar sobre os temas, para que uma pessoa lesse o trabalho de outra, enfim, para ter esse feedback, né, para não ser aquele exercício mais entre orientador e orientando. E um dos professores que coordenava essa roda de discussão era o professor Anthony Miller, que vocês conhecem, do Instituto Mises. Já tem vários trabalhos, ele é alemão, então naquela época ele trabalhava na UX. E a maioria dos meus amigos eram neo-keynesianos. E aí chegou numa hora, eu sentei lá, trocaram os trabalhos, e um colega estava começando a falar sobre escola austríaca, mas muito por cima, um pouco a revisão histórica aí das escolas de pensamento. Era um trabalho sobre escolas de pensamento, se eu não me engano, o foco era teoria do valor. E daí o professor Antônio Miro começou a comentar, olha, você poderia explorar essa escola aqui também, porque eu não tinha aprendido escola austríaca na disciplina de História do Pensamento Econômico. Era como se não existisse na época, né? A maioria dos manuais de História do Pensamento Econômico, eles são escritos por autores marxistas. Então, quando chega, eles vão até a Revolução Marginal, ali Menger, mais ou menos, depois eles saltam para Keynes. E aí a escola austríaca tu praticamente não via, né? Eu, de fato, não. Eu tinha ouvido falar uma vez só, porque naquela época eu também não fazia parte do movimento liberal, libertário, então eu não sabia. E aí o professor introduziu esses autores e depois eu acabei fazendo uma monografia sobre teorias do ciclo econômico. E aí eu comecei a estudar, enfim, isso foi 2008, 2009. Aí depois eu participei do libertarianismo, do EPL, né, do antigo EPL, depois se tornou SFL. Ali eu comecei a traduzir livros do Tom Palmer e tudo mais. E chegou 2015, por aí, 2014, 2015, e eu senti que fazia falta, tinha falta de alguma coisa. Não sabia o que que era. Eu concordava com o que estava sendo falado sobre economia na escola austríaca. Faltava uma justificativa ética para aquilo ali. Parecia que eu estava passando por cima de alguma coisa, mas não sabia integrar direito o que que era. E aí pintou, dentro da questão das traduções do libertarianismo, pintou a chance de traduzir, porque era um sistema, né? Eles colocavam, adicionavam os links dos textos e apareceu um para mim. O sistema selecionou para eu traduzir. Foi aí que era um texto sobre introdutório sobre a Rand.
E aí, a partir daí, comecei a conhecer a autora, li os romances e tudo mais, até que em 2017 e 2018, até não só por concordar com as ideias dela, até que uma questão de mercado, realmente não tinha nada dela em português. Tinha pouca coisa, só os romances. A ficção praticamente não tinha nada. Os livros, só tinha Virtude e Egoísmo, mas já estava fora de publicação, fora de tiragem há muito tempo. E foi aí que eu comecei os meus estudos, assim que eu cheguei na Rand. Mais por uma inquietação do que necessariamente porque alguém tinha me indicado ou algo assim. Eu cheguei dessa forma. Por último. E quem é Ayn Rand? Bom, a Rand é uma filósofa, na verdade, romancista filósofa, de origem russa, que depois acaba migrando para os Estados Unidos. Né? Depois eu quero, mas a segunda pergunta que vocês compartilharam, acho que me permite explorar um pouco mais. Ela depois desenvolve uma filosofia chamada objetivismo, mas realmente, em primeiro lugar, o sonho dela foi sempre trabalhar com cinema, né? Ela se formou, ela estudava isso na União Soviética, também história, e o que inspirou ela depois a fugir para os Estados Unidos, né? Foi justamente esse desejo de inspirado pelo cinema, né? Porque ela não saiu da União Soviética porque ela sabia filosofia e ela não concordava com a filosofia, daí ela saiu correndo porque ela queria ir para os Estados Unidos, que era mais livre. Ela teve essa inspiração original sobre o que ela queria fazer, tanto que a União Soviética, um dos motivos que ela consegue o direito de sair, o visto para sair, era justamente porque a União Soviética via que muitas mentes dos jovens eram capturadas pelo cinema americano. Eles olhavam os filmes americanos na Rússia, que não eram totalmente proibidos até determinado momento, até o final da década de 30, e eles pensavam assim, não, vamos mandar os melhores que nós temos aqui, as pessoas, os roteiristas, as pessoas que têm esse interesse e que têm interesse em escrever e fazer filmes, vamos aprender como eles fazem e vamos trazer essas pessoas de volta para eles fazerem os filmes soviéticos, né? Para contar a nossa narrativa, né? Para fazer, para tornar o nosso, para vender o nosso produto para o nosso próprio público. Porque o cinema russo era muito ruim e tudo mais, né? Era forçado. Até ela traz alguns exemplos ali em We The Living, que foi um dos romances que eu traduzi, vai sair em breve ali, para vocês comprarem, um spoiler. E então essa foi a motivação dela. E claro, ela não concordava com o regime em si, afinal, o próprio negócio, né, dos pais dela foi nacionalizado, né, pelo governo. Eles perderam todas as posses, né? Novamente, uma história que ela trata em We The Living, que ela considera seria um romance mais autobiográfico, né? Se pode considerar um romance autobiográfico. Então, mais ou menos essa é a Rand. E eu vou deixar para explorar, para expandir nas outras perguntas. É engraçado que as feministas não gostam muito dela, né? Por que será? É, não E como ela gosto. utilizou dessa experiência dela da União Soviética na estrutura objetivista? Olha, o desenvolvimento da filosofia em si, ele se dá ali depois da década de 50, na verdade. Porque ela não tinha, quando ela chega nos Estados Unidos, ela não tem na cabeça, não, agora eu vou virar filósofo. Não, ela começou a trabalhar, ela queria trabalhar no cinema, ela queria ser roteirista, romancista, enfim, ter relação diretamente com as artes. E essa descoberta do objetivismo, ela se consolida, como eu disse, depois da década de 50, quando ela sistematiza isso em termos de livros e artigos de não ficção, mas esse processo é mais ou menos concomitante ao que a parte de escrita dela. Se vocês perceberem, desde We The Living, Anthem, A Nascente e A Revolta de Atlas, ela tem uma clara evolução como escritora. Ou seja, ela vai aprendendo, porque o inglês não era a primeira língua dela. Então, tu percebe que o We The Living, por exemplo, é um romance mais duro, Cântico é um romance mais truncado, mais difícil de ler, né? Já a Nascente ele começa a ser mais fluido até chegar a Revolta de Atlas, que ele tem uma escrita mais gostosa de ler, mais fluida. Ele é maior, né? Mas ele é bem mais
gostoso de ler. Então ela vai melhorando como qualquer pessoa, né? No seu trabalho regular, conforme vai tendo experiência, vai sabendo. Ela também fez várias edições e tudo mais. E ela chega num momento, a Revolta de Atlas, no caso, vamos dizer, é a concretização da filosofia dela. Cada uma das obras concretiza alguns aspectos da filosofia dela, nesse caminho, né, para ela se tornar filósofa. E aí, depois da década de 50, daí ela começa a sistematizar isso em séries de artigos, cartas que vocês devem ter lido também. As cartas não são tão populares assim, mas elas revelam muito sobre a evolução da Rand. Normalmente a gente conhece ela como produto pronto, né? Os artigos, a virtude do egoísmo e tudo mais. Mas ela passa por um desenvolvimento que nem eu comentei, como em qualquer outra pessoa, né? Vai. E aí tu me pergunta sobre a questão da União Soviética. Na verdade, o ID Living serve para mostrar o que era a realidade da União Soviética. Ela não queria escrever o ID Living, na verdade. Mas aí, ah, quando ela sai, quando ela está para sair da Rússia, ela vai num evento e um dos conhecidos diz para ela: como tu vai para os Estados Unidos, mostra para eles o que é a realidade aqui. Porque eles não conhecem isso, eles vendem para eles uma outra coisa. Tanto que quando ela chega nos Estados Unidos, literalmente ela tá ali, logo depois vem a década vermelha, né, de 30, 40, e ela realmente, as pessoas elas estão cegas a vender alguma coisa que não era a realidade. Então ela se motiva a escrever We Deliver. Ela não. E aí, claro, dentro do contexto, ela usa o contexto da União Soviética para contar uma história, mas ali tu já consegue, ela passa indiretamente o que era a União Soviética na época. Então, mas a questão claro, depois na filosofia ela vai explicar o coletivismo, como é que era o misticismo que ela considerava que existia na União Soviética e tudo mais, o que ela não queria, por que que o socialismo não era um sistema social adequado para o homem e tudo mais. Então ela pega insights, mas ela nunca gostou muito. Eu acho que isso também a gente vai comentar ali nas outras perguntas que vão ser feitas. Ela nunca se preocupava muito com o negativo, né? Ou seja, ela não gostava de falar daquilo que ela achava que não existia. Ela não perdia tempo falando mal das pessoas. Ela podia criticar com argumentos e tudo mais. Mas ela sempre preocupava, e também nos romances você vai ver que é sempre um foco na conquista de valores, não na crítica de coisas que não são valores ou das coisas que você não gosta. Porque ela sempre entendia que realmente a nossa vida é muito curta para se para passar toda a sua vida reclamando, né? Como infelizmente tem muitas pessoas que optam, né, por fazer ao longo das suas vidas. Ela sempre destacou o positivo, sempre o positivo em primeiro lugar. O que não significa não criticar, né? Não se revoltar com as injustiças e tudo, mas era secundário para eles. Acho que como história que ela tem, né, até seria compreensível se ela focasse mais nessa parte mais pessimista, né? Mas é incrível a obra dela e como ela consegue trazer esse sentimento positivo para todo mundo que lê, né? Para todo mundo que procura mais conhecimento. E ela influenciou muito, né? O segundo livro mais influente dos Estados Unidos, tirando a Bíblia, né? Então não tem nem o que falar. É até estranho não ter vindo para o Brasil antes, né? Eu acho que um pouco curioso, talvez, mas assim, a gente tem tantas obras aqui de autores esquerdistas que entram nas escolas, nas universidades, e em Range poucas pessoas conhecem aqui ainda, né? De fato, não tem como fugir muito disso, né? Porque o nosso país, falaria, né? Nosso país é um país profundamente místico. Então, místico, e aqui místico ela se refere não só à religião em si, mas aquela mentalidade da fantasia. E aí vocês podem colocar qualquer coisa que vocês queiram ali, né? Esse desvio da realidade e tudo mais. Então, o pensamento dela, ele acaba sendo um pouco contrário ao que a maioria das pessoas aprendem, né, como correto ao longo.
da sua vida. E, de fato, é uma filosofia que te faz questionar bastante as tuas crenças, a, os teus valores. É uma filosofia exigente. Ela não. Ela não te dá um tapinha nas costas, fala que vai Não, ficar tudo Não, bem, não não é tem assim, isso, né? não. não. Ela não garante nada. Ela não tem promessa. Não Sim, tem Sim. promessa de vida eterna, nem de não tem talento, caminho fácil. né? Não, ela não te vende nenhum pacote de soluções. Eu digo assim, ela te vende uma filosofia que ela entende que seja racional para viver na Terra. Uhum, A escolha de aplicar ela, usar a tua razão, tudo mais, isso é uma escolha do indivíduo e não é um processo. Quando ela fala, por exemplo, do processo da busca de valores, não é uma linha reta, assim. Eu comecei no 1, amanhã eu vou pro 2. Não. Vai no 1, tu vai no 2, daí tu volta pro 1, daí tu vai pro 3, daí tu volta pro 2. É um projeto, é praticamente uma ideia de uma circularidade, né? Porque ela entendia que a vida é teu valor principal e tudo se abre disso, né? Todos os teus valores, eles se justificam pelo teu valor primordial, que é a tua vida, né? A tua escolha de viver depois vai se abrir em todos os teus todos os outros valores que justamente vão alimentar a tua vida, a manutenção da tua vida. Então, é uma circularidade, né? sim. Se eu escolho um valor que me prejudica ou que é malévolo para mim, automaticamente eu estou diminuindo, entre aspas, o meu tempo de vida, né? Então, um vício, uma, um relacionamento que se chama, não gosto de usar o termo, mas digo um relacionamento tóxico, uma amizade que não te faz bem, uma carreira que não te satisfaz. Tudo isso vai tirando, vamos dizer assim, a tua força, outro termo complicado, mas vai tirando um pouco da tua energia, da tua força vital, entende? Vai lá desgastando um pouquinho. Então, ela sempre defendia que tu deveria escolher valores de acordo com as tuas ideias e tudo mais, e mantivessem a tua vida e que te permitissem viver mais, viver melhor, de acordo nesse processo até até a busca da felicidade. Sim. A filosofia dela é muito ligada, muito atrelada à razão, né, ao racionalismo. O que seria a filosofia objetivista, Matheus? E no começo ela não tinha esse nome, né? Até ter sido melhor estruturado. Tu poderia falar um pouco sobre isso? Bom, o que é o objetivismo? Bom, em primeiro lugar, a filosofia é criada por ela, né? Uma coisa que tu comentou antes ali, a questão de racionalismo tem que cuidar, que não, racionalismo é outra coisa. Ela não era racionalista, por favor, esqueçam. Racionalismo é uma corrente filosófica com determinados valores que são totalmente contrários ao objetivismo. O objetivismo é o quê? É uma filosofia, ela é dividida em 5 áreas, né? Que é a metafísica, a epistemologia, a ética, a política e a estética. Então, ela tem determinados valores para cada uma delas, né? Metafísica é a orientação para a realidade, né? A realidade é tudo que existe. Então, depois tem algumas perguntas, né? Então, ela não dentro da metafísica objetivista, é praticamente os axiomas, né, que ela tem. E não existe visão de sobrenatural, outro mundo, nada disso, só existe a realidade, essa realidade que a gente vê através dos nossos sentidos. Basicamente, essa é a metafísica dela. Depois, epistemologia racional, o uso da mente, o uso da. Você percebe o mundo através dos teus sentidos. Eles estão sempre corretos, no sentido de que dentro do limite do que eles podem te entregar, eles estão corretos. Depois deles, tu entra no nível conceitual, onde que tu usa a tua mente para formar conceitos, né? Depois a ética, que é o egoísmo racional, que é a parte que o pessoal mais conhece, né? Vem na política, depois vai ter uma pergunta aqui também, praticamente o que ela defende, e aí também se entra um pouco na questão do capitalismo, que vai ser falado depois, mas ela defende um governo, a existência de um governo limitado às funções liberais clássicas, né? Então ela não é propriamente inovadora nessa área, né? Mesmo porque vocês lembram da entrevista que ela deu para Playboy? Porque pediram se ela queria ser política, né?
se ela já tinha pensado nisso em algum momento, né? E ela disse que ela não desejava isso nem para o pior inimigo. Então, ela não era uma área que ela considerava como prioritária, porque justamente a política ela é a quarta área, né? Então, não era. E esse ela considera também que era muito o erro, né? Eu acho que a gente pode fazer uma meia-culpa também, como liberais. Hoje eu já não me considero mais liberal no sentido libertário, esse tipo de coisa. Mas uma das críticas mais ferrenhas que ela fez e que ela faria hoje em dia, por exemplo, analisando o ambiente brasileiro, é que a maioria das pessoas foca na política, né? Como solução para trazer um mundo mais livre, ou é a economia, né? Que foi o meu caso, né? Eu também entrei pela economia. Eu no início achava isso, que não, bastava as pessoas saberem economia austríaca e aí estava tudo resolvido. Ou ah, eleger ah, políticos considerados liberais, né? Com uma agenda liberal era pronto, estava resolvido, né? E a gente percebe que de fato não é que seja ruim isso, que bom, né? Quanto mais pessoas, melhor. Mas a gente não pode colocar a nossa expectativa de mudança de longo prazo na política e na economia. Porque, infelizmente, nunca aconteceu e nunca vai acontecer através dessas duas áreas. E depois, por fim, a estética, ela tem uma teoria, ah, uma teoria de análise do impacto das artes sobre a vida do homem. Eu nem vou entrar muito aqui no detalhe, porque é bem complexa, né? Tem um livro que foi lançado agora há pouco tempo, que é o Manifesto Romântico, que trata dessa teoria dela. Ela tem diversos insights, não é uma teoria fechada ainda, ela faz diversas análises, por exemplo, sobre o impacto da música, do cinema. Nessa obra ela fala do senso de vida, que é o que vamos dizer assim, pode se considerar como uma essência de quem você é. Ou seja, é um conjunto de coisas que está num nível que muitas vezes não é fácil de conceitualizar. É como o conjunto de coisas que te tornam quem você é. Que tu vai expressando através das tuas ações, das tuas preferências musicais e tudo mais. E, inclusive na análise da arte, né? Ela fala sobre as motivações metafísicas do autor e tudo mais. Eu recomendo que tem alguns textos também no Objetivismo do Brasil, que o meu colega também, Caio Amaral, que são bem bacanas. Depois eu deixo também o link para vocês aí, para quem está assistindo depois, para desenvolver melhor. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Como a Rand ela define a racionalidade na filosofia objetivista? Olha, a racionalidade para Rand é considerada uma das virtudes, né? Eu acho que talvez a tua pergunta era a razão. Eu me perguntar como ela define razão. Razão, ela é o único, né, o método do qual o ser humano desfruta para conhecer o mundo. Ou seja, ela não acreditava que podia conhecer o mundo através de revelação, de sonhos, ou de qualquer outro método indireto, né? Que muitas vezes as pessoas recorrem, né? Búzios, jogar em cartas. Signos, né? É isso, não Signo que tá na acreditava moda hoje. porque exatamente, porque de fato, quando tu, por exemplo, eu vou olhar horóscopo, o que tu está dizendo? Está Sim. dizendo que tu vai ler uma coisa e que essa coisa vai te revelar um conhecimento, uma verdade sobre o mundo, sobre a tua vida, sobre o que vai acontecer hoje. Ela não acreditava nisso, ela acreditava É que, que é o caminho mais fácil, né, esse. exato, é o mais cômodo, né? Uhum. Então, acho que todo mundo, em algum momento da. Eu já fui muito místico, então eu conheci todas essas formas de ter acesso ao conhecimento, né? Eu não faço
Estou aqui como inquisidor, mas o fato é que é um meio mais fácil e é totalmente racional, porque de fato eu não tenho como balizar isso em termos racionais. De onde é que vem isso? Como é que eu sei que isso é certo, né? Não tem, não é um método para eu descobrir a verdade, não é um método incorporado e estruturado para conhecer a verdade, né? Mas porque ela, se fosse o caso de um signo, por exemplo, ela vai te dar uma indicação de alguma coisa que vai acontecer no teu dia. Isso não te permite nem viver. Porque Uhum. mesmo que dissesse assim, hoje você vai ganhar R$ 1 milhão na loteria. Mas depois que eu ganhei, eu faço o quê com o dinheiro? Como é que eu invisto? Mas daí o horóscopo não vai me dizer, então como é que eu vou fazer? Mas não, mas tu pede para alguém. Mas como é que a outra pessoa vai saber? Se não tem razão, tá aí, tu não consegue viver no mundo com esse tipo de método epistemológico, né, que a gente falou. Ela acreditava que a razão era o único método disponível para meio, né, não método, meio para você descobrir as coisas. E quando fala de racionalidade, a racionalidade ela é considerada para Rand como a virtude primordial da qual saem as outras, né? É a virtude básica, seria a virtude básica do homem. E o que ela prega, né? O reconhecimento e aceitação da razão, que foi o que eu acabei de falar, como única fonte de conhecimento, única forma de julgar valores e único guia para a sua ação. Depois ela desenvolve, tem na Revolta de Atos, na própria virtude do egoísmo, que ela vai, o que ela faz? Ela coloca a racionalidade, que é a primeira, vamos dizer, a mãe de todos, e depois ela cita as outras 6 virtudes, que são as aplicações da racionalidade aos fatos da realidade. Ela cita honestidade, integridade, independência. É uma discussão muito bacana. A gente pode fazer um episódio só falando disso, assim. Porque ela entende que elas são derivadas, mas uma conversa com a outra. Não é, por exemplo, assim, não, agora eu vou ser íntegro. E aí eu vou esquecer as outras. Não, agora eu sou íntegro. Não, amanhã eu sou honesto. Mas daí eu não sou mais íntegro. Não existe essa compartimentalização, né? Não Ela dá para entende. escolher só alguns e deixar outros de lado, né? Não, não. Ela faz essa separação para fins didáticos, né? Ou seja, para tu poder, Sim. para tu não Compreender, né? isso, porque uma coisa que ela fala que ela chama de epistemologia do corvo é justamente isso. A gente não tem como guardar na mente ao mesmo momento e refletir ao mesmo tempo sobre diversas coisas diferentes. Não, aí eu vou pensar aqui honestidade, dependência e integridade. É muita coisa, sabe? É muita coisa para tu primeiro para tu diferenciar e depois para tu integrar. Então ela acreditava dentro do possível, né? Ela gostaria, né, que você vivesse. Eu acho que esse é o esforço de viver aplicando todas essas virtudes, mas no teu processo de estudo, normal, tu tem que estudar elas parte a parte, né? Por vez, vamos dizer assim. Então, a gente pode entender qual que era a relação da Rand com a fé religiosa. Para ela, a racionalidade deveria substituir totalmente a fé religiosa. Isso? Na verdade, a Rand ela considera a religião como uma proto-filosofia, né? Quando a religião surge, ela surge com um objetivo bom, que era justamente entender o que era o mundo, né? Porque o homem, né, quando parte do homem das cavernas e tudo mais, existem diversos fenômenos no mundo que aquelas pessoas não conseguiam entender. O que é o raio? Por que chove? Mas agora acabei de plantar, destruiu tudo. Mas deve ter alguma força. Quem que destruiu isso aqui? Deve ter. Aí as pessoas começam a se perguntar, né? Obviamente, eu não sei exatamente como se deu esse processo do questionamento original, né? Eu não vou me arrogar essa perspectiva. Mas o fato é que a religião é uma das primeiras manifestações proto-filosóficas de busca de respostas. Né? Tanto que a religião ela surge muito antes da filosofia, né? A filosofia como um esforço, vamos dizer assim, sistemático, ela surge na própria Grécia, né? Não que não existiam pessoas questionando antes, mas
tu começa a falar de filosofia mesmo a partir da Grécia. Então, tudo que veio antes era algum tipo de misticismo, algum tipo de explicação que as pessoas estavam tentando achar, né, para o mundo. Então, assim, fé religiosa, ela não, por decorrência da metafísica dela, e que só existe a realidade, todas as outras questões, ah, a existência de um outro mundo, a existência de um criador, tudo isso não se encaixa dentro dos axiomas dela, e mesmo porque ela não entendia que ninguém poderia jamais provar a existência desses seres olhando para a realidade. De fato, nunca ninguém fez isso, né? Então, ela e essa questão própria, da própria fé religiosa, não, como eu disse antes, lá não representava muito para ela, né? A metafísica dela é muito direta, né? Muito, como é que eu posso dizer? Ela é um campo de estudo, Objetivista. ela é um campo de estudo muito, Objetiva. ela é um campo de estudo muito específico, tanto que não existe uma obra metafísica objetivista, né? A discussão dos axiomas, que é a metafísica dela, ela se dá dentro da obra de epistemologia. Que ela é praticamente a metafísica e a epistemologia objetivista, elas andam muito próximas. Ela não é um campo separado, elas se conversam muito. Então não existe, ela não separa assim. Claro, por exemplo, na religião não. Na religião a metafísica é muito importante, né? Porque fala de Deus e tudo mais. Então é um campo de estudo enorme. E para Rand, não. Para Rand é um campo de estudo bem específico, que são os axiomas praticamente. Depois já entra na epistemologia. Então, Então, como ela se relacionava com as principais religiões do mundo, Matheus? assim, quando ela chega nos Estados Unidos, até a década de 40, até tem um texto no Objetivismo no Brasil que ela responde uma carta de um padre. É que ele estava pedindo sobre a questão do Jesus Cristo, porque ele era. Porque a fé, por exemplo, a católica, né? O cristianismo, ele parece ter uma ênfase no individualismo no sentido de que a tua salvação ela é pessoal. Ou seja, eu vou ter que agir de determinada maneira, se eu acredito no cristianismo, para eu alcançar a salvação. E que isso seria, a pergunta do padre era justamente essa. Mas Jesus não era o primeiro individualista? Porque ele falou que ele se sacrificou, mas ele se sacrificou num esforço individualista. Ou seja, e para salvar as. Claro, ele foi altruísta no sentido que ele queria salvar as outras pessoas, né, através do sacrifício dele. Só que era uma escolha dele, entende? Então, nesse sentido, ele seria individualista. Eu não vou dar spoiler. Então, nesse sentido, quando ela vem para os Estados Unidos, ela tem um diálogo. Ela acreditava mais nos conservadores. Querendo ou não, na década de 40, ali, quando ela chega, final da década de 20, década de 30, a única coisa mais próxima de defensores da liberdade de expressão, da liberdade econômica, eram os conservadores. Era isso que existia, não existia libertários, esse tipo de coisa. Não, tinha alguns autores ao longo da história. A gente sabe que estava acontecendo muita coisa na Europa, com o Mises também, o Hayek, depois acabam vindo para os Estados Unidos. Mas naquela época, ali no início, até nos anos de 40, era uma coisa muito nova, né? Tem o próprio Rothbard, que escreve também sobre a Grande Depressão e tudo mais. Mas era uma coisa muito. O Keynes praticamente dominava tudo, né? Na questão econômica e filosófica, nem falar, né? Não existia filósofos liberais, nem objetivismo, nem nada disso, né? Então ela tinha, me parece, uma expectativa maior para os conservadores. E aí depois disso ela vai se frustrando, né? Depois da metade da década de 40, ela já larga de mão os conservadores, porque ela entendeu como o que significava, por exemplo, a defesa do capitalismo dos conservadores, que até tem um vídeo também onde ela onde ela mostra, né, e ela critica a defesa dos conservadores do capitalismo, e também automaticamente ela vai criticar a questão, né, quando ela entra mais na filosofia, ela critica a religião também por causa da metafísica, porque não existia, né, para ela não existia
a Deus, e a, na epistemologia, porque a epistemologia das religiões ela justamente dependia de revelação, ela dependia justamente daqueles métodos que ela achava que jamais podiam trazer conhecimento, né? E de fato, a epistemologia, eu falo epistemologia cristã, que é aquela que eu mais ou menos conheço, né? Eu também, como a maioria dos brasileiros, venho de uma família profundamente religiosa, né? Minha mãe sempre trabalhou, ainda trabalha na secretaria paroquial, marcando casamentos, fazendo batizados. Eu conheço muito bem o pensamento cristão. Fiz curso de formação também bíblica, então conheço também mais ou menos como pensam, né, a pessoa que realmente se dedica. Porque hoje como na época, quando eu ia com a minha mãe na missa e tudo mais, a maioria dos cristãos e religiosos, eles são freelancer, né? É freestyle. Eles só vão na igreja quando precisa, eles fazem promessa quando precisa de alguma coisa. Então eles têm uma relação de comércio, né? Não é religião, é uma relação de comércio, assim, eu troco, tu me dá, daí eu dou uma doação, é assim que funciona. Então, assim, religiosos mesmo é uma população muito pequena. Por isso, e a Randa sabia disso também, ela dizia que a própria forma de viver que a religião prega, ela não consegue ser vivida de forma sistemática. Então, mesmo que tu queira, se tu fosse tentar viver mesmo como os ditames da religião, provavelmente tu enlouqueceria, né? Porque são repete contradições e tudo mais. Mas, enfim, ela era assim que ela trabalhava, né, com a religião. Mas, como eu comentei antes, tu vê que ela não tem nenhuma obra Eu Sou Ateia, ou Por que você deve ser ateu? Porque para ela é uma coisa que não existia e ela não ia perder tempo a ficar falando de coisa que para ela não fazia diferença nenhuma, né? Então ela nunca discutiu, nunca participou de debate sobre religião e tudo mais, porque para ela, essencialmente, independentemente do credo específico que tu defendesse, era só uma variação de um mesmo problema, né? Então para ela não queria gastar tempo com esse tipo de coisa. Então, não. Agora, por exemplo, eu tive a chance de entrevistar uma sobrinha do Connor, do esposo dela, do Frank, e ela dizia que parte da família do Frank tinha umas pessoas que tinham dificuldade financeira e que ela, por exemplo, ela ajudava a pagar a escola de algumas sobrinhas. E, por exemplo, onde ela morava, as melhores escolas eram escolas de freiras e de congregações e tudo mais. Então, tudo bem, ela não era. Ela sabia analisar a realidade. Eles, não, se essa é a melhor escola, tudo bem. Mas tu não vai na escola para aprender religião, tu vai na escola para aprender matemática, português, né? Enfim, né? Citando o nosso exemplo. Mas não para ir lá se tornar freira, enfim, esse tipo de coisa. Então, Acho que mostra uma coerência da parte dela também, né? exato, exato. Ela não. Até teve uma das entrevistas que ela citou acho que era um pastor, porque nos Estados Unidos era muito comum, depois da década de 50, os televangelistas, né? Que foram os primeiros caras que faziam a pregação na TV. Então ela falava, ela deu um exemplo lá do que, acho que era sobre os pobres, né? Ela concordava, era Turner, não me lembro o primeiro nome dele, mas ela falava que, eu concordo com um televangelista que falou que a melhor forma de ajudar os pobres é não ser um deles, né? Então ela citou de uma forma, entre aspas, positiva, claro, irônica também, né? Porque ela sabia que ele estava enriquecendo com essas ideias, né? Com as quais ela não concordava, mas ela fez uma menção amistosa, vamos dizer assim, a um pregador. Então, mas, claro, ela nunca travou nenhuma guerra contra a religião. Ao longo dos livros de não ficção, fica claro que ela chega numa conclusão que o altruísmo, né, de forma mais ampla, mas a religião como uma das suas principais revelações, né, de revelações não, umas expressões, né, era muito ruim e que ia trazer problemas muito graves para as pessoas, mas não que ela saía brigando com o padre, nem nada disso.
Inclusive, Matheus, como a filosofia objetivista ela trata a questão do altruísmo? Bom, ela trata o altruísmo como um dos principais males, né? Que existe justamente, ela fala sobre o significado do altruísmo, que é tu guiar a tua vida pelo outro, né? Pelos valores dos outros. E aqui é importante citar que ela diz o altruísmo para ela ele é ruim porque ele implica esse sacrifício, né? Para ela, aí tu vai me dizer assim, mas aí se eu tenho um filho, eu me preocupar com meu filho, eu estou me sacrificando? Não, não está te sacrificando porque o teu filho supostamente é um valor para ti. Então todos os esforços que tu faz para os teus valores pela tua escolha, isso não é sacrifício. Sacrifício é o governo tirar imposto para dar Bolsa Família. Eu não conheço aquelas pessoas. Quem que está sendo ajudado? Se é que está sendo ajudado. Agora, não tem problema se eu sou rico e eu quero ajudar o meu vizinho, eu quero ajudar uma pessoa de rua aqui do bairro com quem daqui a pouco está passando por um momento difícil, né? Que todos nós passamos. Isso não é sacrifício. Isso significa que eu não quero que a minha comunidade seja um local que as pessoas vivam na rua. Então, se eu tenho condições e isso é um valor para mim, isso não é um sacrifício. Agora, ela condena realmente o altruísmo, porque o altruísmo ele toma diversas formas. Por exemplo, a forma da religião, a forma do comunismo. Então, ele se transmuta em diversas coisas negativas, né? E levam ao mesmo resultado final, que é a incapacidade das pessoas alcançarem seus valores na Terra, né? Porque é difícil tu conseguir fazer isso quando a tua forma de pensar, o que tu é ensinado, a forma como as pessoas daqui a pouco esperam que tu reaja, é muita pressão, né, para tu conseguir. Fora que o próprio ambiente não é muito condutível, né, à realização pessoal. Então, ela viu o altruísmo como uma coisa que realmente impedia do ser humano ser um ser humano, né, chegar ao seu máximo potencial. De novo a coerência dela, né? Porque ela veio da União Soviética vendo qual o discurso do altruísta, né? Então, fazer alguma coisa pelo Estado, se matar até, né? Ir para uma guerra que você sabe que você vai morrer, que era tudo que eles pregavam, né? Que é o oposto do capitalismo, né? Então, é você Exato, buscar o seu melhor e ao fazer isso, você vai melhorar a vida das pessoas à sua volta. exato, É uma exatamente. consequência melhor de vida das pessoas à sua Isso, volta, não um sacrifício, como você falou. não. Acho que isso é E por muito muitas importante vezes as deixar. pessoas defendendo o altruísmo, ela acaba se prejudicando, né? Pelo bem do Exato. outro, digamos assim. Na maioria Sim. das vezes, né? Sim. Tem um exemplo sensacional que ela deu numa entrevista, que ela fala: se eu fizer um bolo e te der esse bolo, você for altruísta, você vai dar para outra pessoa. Vai dar, que essa pessoa vai dar para outra, e para outra, e para outra, até que o bolo estraga e ninguém comeu o bolo, joga fora. Ótimo. Exatamente. Então, assim, se ela, né, nesse exemplo do bolo, se ela dá o bolo para alguém, é porque essa pessoa era um valor para ela, né? A partir do momento que ela dá o bolo para essa pessoa, ela espera que essa pessoa vá consumi-lo, porque o beneficiário foi essa pessoa. Agora tá, eu vou dar para uma outra pessoa. Bom, aí eu não sei como ela reagiria, né? Porque aí tu teria que saber os motivos das outras pessoas e tudo mais. Mas, mas basicamente é isso, né? Claro. Qual que era a visão dela sobre o bem-estar coletivo versus o individualismo, Matheus? Bom, ela não acreditava em nenhum tipo de altruísmo, nenhum tipo de coletivismo, né? Então, assim, bem-estar coletivo, ela nem. Ela simplesmente dizia que ela não sabe o que tu quer dizer, né? Hoje existem escolas, por exemplo, o pragmatismo, que é o bem para o maior número, né? Que inclusive muitos liberais usam esse argumento para defender o capitalismo, né? Que é uma tragédia. Mas enfim, muita gente diz que o capitalismo é bom porque ele ajuda mais gente, mas não tem promessa nenhuma, ninguém nunca prometeu nada. O capitalismo vai ajudar todo mundo. E se ele não ajudar uma pessoa? Aí ele não vale mais. Se É uma esse é o linha que não critério, dá para seguir muito, né? não, não, Porque não se começa a pode. cair em contradições e. Exato, não dá para defender o capitalismo desse jeito. Infelizmente, a maioria dos liberais defende desse jeito, que é o caso de Mises, por exemplo. Como Mises não tem uma teoria ética, ele defende dessa forma. O capitalismo é bom
porque a maioria das pessoas elas enriquecem, é mais fácil de enriquecer. Novamente, e se a Lohane não enriquecer? Então não faz diferença nenhuma. Não serve para nada. Será que ela não enriqueceria mais no comunismo? Lá, ela escravizando as pessoas, não é melhor? Poder pegar toda a propriedade delas, vai ficar bem mais rica que aqui. Então, né, tu vê, a gente tem que deixar isso muito claro para não entrar nessa forma de defender o capitalismo. Inclusive, ela tem um curso de 49 minutos que ela explica justamente a defesa moral do capitalismo. Ela se dedica só a isso. Depois eu posso compartilhar com vocês. A questão do bem-estar coletivo, ela não saberia o que tu queria dizer com isso, né? Porque cada ser humano busca valores diferentes. Então, eu não tenho como juntar tudo e dizer assim, tá, essa aqui é mais ou menos o que esse seria o bem-estar coletivo, né? O que ela prega, né? Ela defende é justamente que cada pessoa morando né, estando num sistema como o capitalismo, onde que não há iniciação da força, onde que as pessoas podem trocar livremente e usar a sua mente, né? Porque ela entendia que tu não tinha como usar a tua mente sobre a ameaça de uma pistola, né? Então ela entende que o capitalismo é ideal, que é o melhor sistema que permite ao ser humano viver como ser humano. Ou seja, ele pode usar a sua mente. Novamente, ele pode usar. É uma escolha dele, é um esforço que ele vai ter que despender, não é automático. Não é automático. Aqui também, muitas vezes, se usa aquele argumento da menor, que Mises usa, né, da menor, a menor satisfação para maior satisfação, ou com menor desconforto, do maior desconforto para o menor desconforto. Esse tipo de defesa, ele não tem muito sentido, na verdade, na realidade, para defender sistema nenhum. Então, assim, a gente tem que cuidar que tudo parte do indivíduo. E se todos os indivíduos tiverem essa capacidade e eles fizerem isso, automaticamente este bem-estar, que seria um bem-estar coletivo, ele vai surgir. Mas ele não vai surgir porque ele é uma coisa que existe e aqui existe o individualismo. Não, o bem-estar coletivo não existe. Existe só o indivíduo. Aí, se muitos indivíduos estão conseguindo conquistar suas coisas, indo atrás dos seus sonhos, automaticamente nós vamos viver numa sociedade melhor. Quem não vai ter roubo, ninguém vai estar apontando arma para ninguém. Vai ser uma sociedade melhor, coletivamente melhor. Mas não existe esse conceito de bem-estar coletivo, não existe para ele. Só existe bem-estar individual. É que é justamente o comunismo, né? Colocar o bem-estar coletivo acima do indivíduo, e aí o indivíduo não vale mais nada, você pode cometer as maiores atrocidades em cima desse indivíduo, tudo sobre a justificativa do bem-estar coletivo. Isso, e como tu não consegue, como é que tu vai atacar uma coisa que tu não consegue definir? Sim. Não existe a sociedade, existem os indivíduos que juntos são essa sociedade. Mas se você não defende os indivíduos individualmente, né, não faz nem sentido defender isso. Não. E é justamente o que acontecia na União Soviética, né? E em tantos outros. É que Sim, sim. às vezes Todas as ditaduras, né? a gente acaba colocando. A gente vai sempre, por exemplo, mais frio, vamos dizer assim, do que seria o pior cenário possível, né? Que é a ditadura comunista. Agora, especialmente no Brasil, nos últimos tempos, a gente fica testando algumas expressões desse modelo. A gente Sim. não vive naquele modelo. E, de fato, eu não quero dar spoilers sobre The Living, mas depois, quando tu lê a obra, tu entende por que o comunismo não funciona. E não é justamente porque, sim, falta comida, mas não é o problema de faltar comida. O problema é outro, que não permite, né, que as pessoas possam se desenvolver. Então, é bem revelador. Então, essa questão de bem-estar coletivo, ela não... Primeiro que ela não identificaria como um conceito, e ela procuraria, então, esclarecer essa dúvida que eles chamam de... Até tem um termo chamado de conceito roubado, né? É quando tu pega, para falar de alguma coisa, tu pega emprestado um conceito que ele não diz respeito àquele contexto. Ou seja, que ele não tem
ele não tem significado naquele contexto. Que é isso que a maioria a gente vê da esquerda, assim, que faz com vários termos, né, da moda, né, que a gente vê na mídia. Então, qual que era a visão e qual que é a relação do objetivismo em relação ao governo? A Rand provavelmente ela defendia o que? Um governo limitado às funções clássicas, né? Que é a segurança, evitar justamente que o mundo viva uma anarquia, que ela era justamente crítica da anarquia, justamente por isso, porque ela entendia que num momento onde que não houvesse um poder central que centralizasse a justiça e a segurança, por exemplo, tu viveria num contexto subjetivista. Então, eu poderia fazer a justiça que eu achasse, mesmo na questão da teoria anarquista dos estados concorrentes, como quando tu lê Hope, por exemplo, ele acreditava ele acreditava numa dialética, né? Ou seja, o cristão ele podia chegar lá para o muçulmano, conversar com ele, e o fato de eu te ouvir me torna automaticamente faria com que nós dialogássemos, ou seja, garantiria uma nossa segurança, né? Ele não ia me estourar com uma bomba, né, se fosse o caso. Não é verdade, a gente vê exemplos claramente do que não é verdade. Então, assim, e os estados concorrentes é isso, né? Como é que eu vou saber que um estado concorrente não vai se tornar um estado mesmo? O maior estado. Eu tenho 5 estados, 5 gangues diferentes, aí uma gangue vai lá, destrói outra, aí o primeiro lugar eu vivo numa guerra civil, né? Porque eu não posso sair de casa, porque eu não sei que gangue vai estar na rua. E é inclusive o que acontece no Brasil em diversas comunidades. E ela acreditava que mesmo que tu vivesse ia chegar um momento que uma se sobressairia, né, sobre as outras, e aí voltaríamos à questão do Estado. Né? Tanto que na história praticamente não existem sociedades puramente anárquicas no sentido que é defendido por Rothbard e tudo mais. Claro que também não pode comparar uma república feudal lá no meio da Europa no século XIV e tu extrapolar isso para a nossa sociedade atual. Então, isso não é o caso e a gente, de fato, não tem exemplos disso funcionando. Isso não significa, por exemplo, agora há pouco um colega lançou a questão de contratos privados. É um sistema de contratos privados, vocês já devem ter visto também. Então, assim, existem diversas formas de tornar mais eficiente o sistema, né? Hoje fala contratos virtuais com Bitcoin, blockchain e tudo mais. Assim, tudo isso é dentro do arcabouço de uma autoridade central. Então ela acreditava nisso, né? No futuro pode ser diferente? Eu não sei, né? Ela certamente não está mais viva para dar a sua opinião. Mas ela tinha uma visão bem clássica, liberal clássica do papel do Estado na vida do indivíduo. Ele tinha que impedir, em resumo, que as pessoas saíssem por aí se matando. Então, a iniciação iniciação da força física minha contra qualquer outra pessoa ou outra pessoa contra mim. E no caso de acontecer isso, existia uma polícia para combater e uma justiça para julgar e fazer as reparações devidas. É basicamente isso que ela entendia que era o papel do governo e da justiça. Então, voltando ali, Matheus, falando nessa questão do governo, como que a filosofia da Rand ela se aplica à economia? Mas se aplica à economia. Na verdade, ela era defensora a gente comentou do capitalismo, que era o sistema de trocas livres, né? Mas ela não tem uma teoria econômica, né? Na verdade, ela só entende que o indivíduo ele tem que viver através da razão, descobrir os seus valores e trocar livremente no mercado. Ela não acreditava em nenhum tipo de intervenção governamental, nem nada do tipo. Então, basicamente, essa é a posição econômica dela, mas ela não reflete sobre conceitos econômicos e tudo mais. Até tem, por exemplo, intervencionismo, ela fala no Capitalismo, o Ideal Desconhecido, ela dá os exemplos de algumas aplicações, de alguns problemas, ela busca tentar ajudar a resolver, por exemplo, naquela questão
das ondas de rádio, né, e tudo mais. A própria questão na Virtude do Egoísmo tem a questão do financiamento do governo numa sociedade livre. Então, alguns dos temas econômicos ela até comenta, mas ela não é original nesse aspecto. Tanto que a maioria dos textos econômicos nem eram mais escritos pelo Greenspan do que por ela, né? Infelizmente, o Greenspan depois ele mudou, né, um pouco o direcionamento dele, ele fez parte de vários grupos de discussão dela, mas depois ele acabou tomando um caminho mais intervencionista, como você sabe, ali como a Fed, né, como presidente do Fed, ali da década de 80 em diante. Então, mas ela nunca se importou tanto com a economia. Tanto que, por exemplo, hoje, a própria teoria do valor, valor objetivo, valor subjetivo, essa discussão e comparação, por exemplo, com a escola austríaca está sendo feita hoje, né? Ela nunca fez ela nunca entrou nisso, ela era amiga do Mises, né? Ela não concordava muito com o Hayek, né? Com o Rothbard também teve os seus desentendimentos. Então, assim, ela não trouxe nenhuma, vamos dizer assim, teoria econômica para a discussão, né, do movimento. Ela elogiou, por exemplo, a ação humana, né, nos insights, mas ela criticava Mises pela base kantiana que ele tinha, né, a epistemologia kantiana que ele adotou, a questão das categorias, enfim. Então ela tem um diálogo ali eventual, mas ela não dá primazia para a economia. Tem um exemplo, uma das cartas que eu traduzi, ela ela é uma carta para o fundador da FII, a Foundation for Economic Education, porque era amigo dela, né? E ele mandou uma carta para ela dizendo: olha, eu estou fundando essa instituição aqui para ensinar economia. Que então as pessoas, que nós temos um país mais livre e tudo mais, o que tu acha? Ela disse assim: olha, não tem problema nenhum ensinar economia liberal para as pessoas, só que as pessoas elas não são socialistas porque elas não sabem economia. Elas são socialistas porque o princípio ético delas é o altruísmo. Então, assim, tu pode ensinar elas a investir melhor, a que é legal que as pessoas possam comercializar livremente, que é uma coisa que ela defendia, como a gente comentou, mas tu nunca vai conseguir mudar a cultura falando de economia. É o que a gente falou lá no início, né? Então, ela traz nessa carta essa crítica velada a eles. Não, tudo bem, mas se o teu objetivo é mudar a cultura como um todo, não vai adiantar. Agora, se o teu objetivo é só ensinar economia, porque tu gosta de ensinar economia, tu acha que é importante, tá bom. Mas ela falava isso para ele também moderar as expectativas dele, né? Na cabeça dele, ele ia mudar o mundo. Hoje, por exemplo, a FII também ainda existe, né? Essa instituição ainda existe. Mas hoje ela já não fala só mais de economia. Hoje ela tá, se tu entra no canal deles, tem análise de filmes, tem palestras sobre empreendedorismo, tem análise econômica também, claro, mas o foco saiu disso, né? Então, o que a Rand falou naquela época se consolidou agora. Porque na época como a gente estava saindo de crises econômicas e grandes crises econômicas, especialmente a crise do petróleo e tudo mais, muita coisa acontecendo no pós-guerra, muitas pessoas entendiam que justamente para combater essas teorias intervencionistas keynesianas que estavam vigorando, a solução era ensinar a economia liberal. Então, as pessoas, a cultura estava assim porque as pessoas não sabiam economia. E hoje mesmo, se tu for ver quando se fala de educação financeira e tudo mais, que é uma coisa maravilhosa e tem que ser ensinada, lá no fundo a expectativa é a mesma do Leonard Read lá na década de 60. Que a pessoa, então, ela não investe, ela não guarda dinheiro porque ela não sabe economia. Então, se eu ensinar para ela a investir em ação, não sei o quê, amanhã todo mundo vai virar investidor. Todo mundo. Porque faltou conhecimento. É um absurdo hoje que tu pode aprender qualquer coisa no YouTube.
Mas é a mesma lógica. As pessoas, na verdade, lá no fundo, elas têm o mesmo desejo. E as pessoas agora só falta dar uma ensinada de economia. Agora o Milei é outro exemplo. A eleição do Milei. Que bom que tomara que ele consiga fazer, né? Muitas coisas bacanas para a Argentina, né? Que é ótimo. E consiga testar para a questão de abolir o Banco Central também. Eu acho que a Rand concordaria plenamente com essa ideia. O Hayek também, o Mises. Agora, isso não, isso não é de longo prazo, entende? Aqui no Brasil, por exemplo, eu coordeno uma mestrado em economia. Até agora a gente começou a vender há pouco tempo. Eu já formei 65 pessoas em economia austríaca e economia liberal. Mestrado, 2 anos, estudando economia austríaca, 360 horas, ali estudando não sei o quê. É importante, a pessoa está crescendo, está usando as suas carreiras, mas isso não muda a cultura. Muda. Mas Então, você não acha que dá para fazer meio que um paralelo com o que a Ayn Rand sofreu na União Soviética, com o que a Argentina sofreu agora na mão do peronismo? Do eu trauma, né? não sei. Eu acho que o peronismo, por exemplo, ele é um efeito dessas filosofias, sim, que começaram lá na União Soviética. Mas é uma versão bem mais light, Ah, né? sim. Do que Uhum. que ele fez. Porque, E por um exemplo, pouquinho só já fez um estrago absurdo, né? exato, exatamente. Até essa parte da economia eu gosto também, né? Mas que eu acho que não vai fazer uma revolução. Mas eu trabalho com isso, sou formado nisso também. É bem interessante estudar, para quem nunca estudou, a forma como era trabalhado o sistema econômico na União Soviética. Uhum. Era pós-modernismo, que hoje se chama de MMT, né? A forma do pós-modernismo na economia, ele já praticava na década de 40 e 50. Era surreal, assim, a forma como era gerida a economia, os preços. Eles criavam sistemas de preços paralelos. Era uma festa, assim, era um devaneio, assim, absurdo. Então, para quem que tiver a curiosidade, é bem interessante de verificar. Porque, assim, para as pessoas buscarem uma filosofia como a da Ayn Rand, talvez esse trauma faça com que fuja um pouco mais dessa noção de coletivista, paternalismo e buscar outra solução. Até, eu não sei como que está a busca do nome da Ayn Rand, até seria interessante pesquisar isso no Google da Argentina, por exemplo. Imagino que ele tenha dado um pico, né? Por causa dessa mudança de visão que eles passaram, né? Há 10 anos atrás, isso nem seria imaginável, né? Agora já viu, opa, peraí, a gente sofreu com o coletivismo, a gente sofreu com o outro lado da moeda, vamos procurar outra solução. E aí se dá de cara com Ayn Rand, Mises, Hayek, né, esses autores, acaba vendo a filosofia junto com a economia, que acaba meio que se interligando essas duas coisas. Por isso que essa questão da cultura ela é tão importante, né? Eu acho que algo que tem que ser trabalhado em paralelo. Às vezes a sociedade ela vai perceber o problema na qual ela está inserida, que nem ali na Argentina, depois, porque ela não tinha aquele senso crítico, a cultura dela já era já coletivista, é algo mais palatável, mais aceitável o discurso. É diferente daquela sociedade que talvez ela tenha a cultura bem trabalhada, ela tenha a questão do individualismo, da racionalidade bem trabalhada, ali que o indivíduo é o produtor de riqueza e tudo mais. Essa Uhum. sociedade é mais difícil de ter aplicado a ela algo como o regime, algo como foi aplicado ali na Argentina, né? Por isso que eu acho que ali com a Range, eu acho que a questão da cultura ela é tão importante quanto a questão econômica, né? Exato, claro, como foi comentado, ele não comentou, é justamente esse choque, com certeza, ele leva as pessoas a questionarem, né? Uhum. Quem sempre, um exemplo que ela citava na questão da religião. Eu sou católico porque eu nasci numa família católica, porque a maioria dos meus amigos é católico, ou eu sou hindu porque eu nasci lá na Índia e a maioria é hindu. Então, assim, eu acabo, até por uma questão de conveniência, indo assimilando esses valores e tudo mais, não só por conveniência, mas porque também eu não conheço outra coisa. Eu Sim. tenho a capacidade de conhecer, mas muitas Uhum. vezes não tem nem material disponível. Bom, exemplo do Brasil, aqui em 2017, quando eu comecei o Objetivismo no Brasil, era isso mesmo. Não tinha o que ler. Sim. Tinha a Revolta de Atlas, tá, mas
A Revolta de Atos, se tu não conhece, se tu não tem nenhuma base filosófica, quando tu lê a Revolta de Atos, tu lê ela como um livro qualquer, um outro romance. Aí no final tem um discurso que tu não entende porcaria nenhuma e terminou o livro. E tem muita gente que até pula o discurso. De A fato, melhor parte. É a isso, tem parte muita gente mais que linda pula. do livro, o É, povo pula. eu conheci muitas pessoas que leram e elas pularam o discurso. Então, se tu Uhum. pula o discurso, em primeiro lugar, se perde até o final, o próprio final correto do livro. Mas, assim, muitas Sim, pessoas de fato fazem isso. Então, elas pulam a parte da filosofia, elas nem têm contato. Elas têm Sim. uma história bonita, que para elas é uma história de superação, que o herói foi um herói produtor, mas e daí? E daí? Sim. Teve pessoas que leram a Revolta de Atlas e eles foram se tornar, que eles disseram com todas as palavras, não vou citar nomes, mas disseram com todas as palavras que que eles foram inspirados pela Revolta de Atlas a seguir uma carreira política. Como que se deu esse processo? Eu não faço ideia. Onde é que eles pegaram da obra inspiração para se tornar político? Eu não sei. E nem eles conseguem explicar. Na verdade, eu estou tentando imaginar aqui, né? Fantasiar. Imagino que assim, eles gostavam de política por algum motivo, aí eles viram um herói que tinha bons valores e que lutava por aquilo que ele queria. Bom, então se eu quero político, eu vou lutar com bons valores pelo aquilo que eu quero. Então eu vou seguir a política. Em nenhum lugar tem essa cadeia lógica que leva a esse tipo de conclusão. Mas enfim, isso é uma das coisas que no próximo ano a gente quer, através de um grupo de estudos também da obra, justamente endereçar essas coisas, né? É uma obra muito densa, obra muito densa. E não só lá no discurso de Gauch. Porque o discurso de Gauch ele é uma concretização lá no final de tudo que aconteceu no romance. Então, tampouco, não vou ler, eu vou lá ler o discurso, que é essa parte principal. Não, mas daí tu não vai entender também. Então, não dá para fazer nenhuma das coisas, né? Nem pular o início, nem pular o final. Nessa questão da cultura, né? Qual você acha que é, para quem não conhece ainda a obra da Ayn Rand, qual o melhor livro para começar? Quando alguém me pergunta, eu cito o Cântico ou o Hino, dependendo da tradução, né? Muda o nome. Eu acho que é um curtinho, a pessoa que não, às vezes não se interessa tanto por filosofia, não é um livro maçante, é um livro fácil de ler. Mas eu queria saber da sua opinião, qual que é um bom início de Ayn Rand? Olha, eu acredito que o Cântico, sem dúvida nenhuma, Uhum. depois, conforme tu vai aumentando o teu conhecimento da filosofia, aí tu pode partir para a Nascente e para a Revolta de Atlas. O I The Living, que... Nessa ordem mesmo, Cântico, Isso, Nascente e Revolta de isso, Atlas. isso. Uhum. Muitas pessoas que gostam muito mais da Nascente e a Revolta de Atlas. Porque a Nascente, tu fala, é muito destacada a virtude da independência, da integridade. Não que no Uhum. Revolta de Atlas não seja, mas ali tu tem uma visão um pouco mais clara dessa virtude da independência. Mas eu acho que primeiro é justamente tu identificar o eu, que Sim. acontece em Cântico. Maravilhoso. Quem que vai ser independente? Uhum. Mateus. Tá, mas o que que é o Mateus? Que valores ele tem? Porque se eu primeiro não me identifico, se eu me identifico como parte de um coletivo, então a nascente não tem significado nenhum. Sim. Não faz sentido eu ler. Porque eu não existo como indivíduo. Logo, eu não vou buscar valores. Uhum. Como se fosse um zumbi. Não faz sentido eu ler a nascente e muito menos a Igualdade. Mas assim, cada obra ela tem a sua ênfase e ela respeita um momento da vida da Rand. Uhum. A gente pode falar em outro episódio também. Se a Então, gente a ler gente as três, cada uma vai trazer algum conhecimento isso, isso. A gente separadamente. cita uma ordem até por Uhum. uma questão didática, né? Mas Sim. cada uma das obras É necessária, de certa ela forma. traz insights particulares assim. E hoje Uhum. tem, né? Eu não vou dizer graças a Deus. Mas pelo esforço de todo mundo, né, envolvido no processo, né, todo mundo que de uma forma ou outra colaborou para a divulgação das ideias dela. Hoje tem material, né? Tem curso legendado, tem guias de estudo que depois também vão ser traduzidos, tem os grupos de estudo, como a gente fez, por exemplo, esse ano de Cântico à Nascente, a virtude do egoísmo. Então, hoje, que bom que tem meios para se aprofundar, porque de fato é muito complicado pegar uma obra
que não tem nada de um guia de estudo, um referencial, não tem nada na tua língua, e tu pega a Revolta de Atlas e lê. Eu até não culpo a maioria das pessoas que não entender, né? Porque a maioria das pessoas justamente leu há muito tempo atrás. Uhum. Normalmente, muitas pessoas, inclusive, entram no movimento liberal através da Revolta de Atlas. Né? Eu fui uma dessas pessoas. Eu li a Revolta de Exato. Atlas em 2014. Eu tinha 16 para 17 anos ali. E foi quando, como você falou, eu não tinha noção, quando eu li aquela época, do peso filosófico que aquele livro carregava. Eu li ele como um romance, porque eu não tinha conhecimento algum do liberalismo e tudo mais. E no decorrer do tempo, porque algumas coisas no livro me pegaram, assim. A parte do discurso que ele fala que ele promete, por amor à vida dele, não viver a custa da vida de outro homem, ou algo assim. Agora eu não vou me recordar de cabeça. Isso me pegou bastante, assim. Daí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre. Então, acho que várias pessoas podem entrar através da Revolta de Atlas. Isso. Então, claro, a gente não está aqui buscando censurar, ou enfim, né? Se a pessoa entrou por essa obra, ou ela quer, por algum motivo, ela quer ler a Nascente primeiro, não tem problema nenhum também. Mas Assim. questão É didática uma dica. Uhum. é uma dica para começar com Cântico, e Cântico, ele é curto, mas ele traz diversas reflexões Assim. importantes. Não quer dizer que ele é curto que ele é mais fácil, mas ele é escrito de uma forma, tanto pelo tamanho como uma forma mais lúdica, mais poética. Ele é mais fácil, né? Porque as pessoas dizem que tu lê com uma sentada. Então Sim. é justamente isso, tu lê rapidinho. Eu acho que ele é extremamente atual, né? O que a gente tem visto no Brasil até, né? Querer mudar a linguagem e controle, né, sobre a população. Acho que dá para ler o Cântico e reconhecer muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia aqui no Brasil e no mundo, né? É uma coisa que não é tão comentada, por exemplo, no objetivismo, né? Viva Rand, ela, ela diz, né? Na época dela, por exemplo, a psicologia ainda ela disse que era uma área de estudo que ainda estava engatinhando, isso na década de 60 e 70. Então ela acaba não entrando muito nisso. Mas assim, se tu for avaliar o impacto dessa reflexão sobre ego, sobre indivíduo na psicologia, vai perceber que é fundamental. Ou para uma terapia, busca de valores. Hoje não, eu me arrisco a dizer que não existe uma pessoa que tenha uma terapia efetiva sem ter uma perspectiva racional sobre a sua vida e tudo mais. É praticamente impossível, né? Hoje existem diversas linhas, né? De terapia, enfim, né? Mas se tu não estiver de fato unido de uma boa filosofia, uma capacidade de abstração, né? Não vai funcionar. Sim. Infelizmente, tu não vai achar as respostas, né, que tu procura. Uhum. Ela acreditava que a racionalidade poderia levar à felicidade e ao sucesso pessoal. Exatamente. Ela acreditava, na verdade, que era o único. De fato, de novo, ela acreditava que era o único método pelo qual você poderia chegar no futuro à felicidade, né? Por quê? Porque tu ia conseguir descobrir os teus valores, conquistar, manter esses valores e alimentando a tua vida, né, que nem a gente conversou antes, de uma forma circular, e ali chegando até o momento de tu conseguir que ela chama de estado seria de alegria não contraditória, né? Ou seja, quando todas as coisas dizem respeito à tua vida, elas estariam alinhadas de fato, né? E não colocadas de qualquer forma, né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas elas não têm essa preocupação de organizar as suas vidas de uma forma sistemática, ter uma hierarquia de valores, né? E aí isso gera todos os tipos de problema. Tem um exemplo que um amigo comentou, ah, que é o dilema da mãe solteira. O exemplo que ele trouxe era assim: a mãe solteira ela tem que criar os filhos e tudo mais. Então ela tem um monte, o filho é um valor, o filho depende de um monte de coisa, ela tem que assumir tudo sozinha, ela tem que ter 2, 3 empregos, ela tem dificuldade, ela não tem dinheiro, então daqui a pouco ela tem o dinheiro que ela ganha, ela tem que gastar com o filho, aí ela não consegue estudar, ela não consegue perseguir os seus valores, o tempo vai passando, aí daqui a pouco ela chega um momento que ela diz, bom, agora meus filhos estão criados, né?
estão tudo independentes, mas eu tô com 70 anos. Então eu não consigo mais buscar meus valores. Que é o que acontece com o Peter Keating, né? Em A Nascente. Eu não quero dar spoiler, se vocês não leram A Nascente, vocês baixem o volume a partir de agora. Mas o sonho dele era ser pintor, era ser um artista. E depois, por causa da mãe dele, ele segue a profissão de arquiteto e tudo mais. E lá mais pro final do livro, ele se dá conta disso, né? Ele chega num momento que ele fala com o herói do romance, e ele larga a arquitetura e ele vai para um local lá e ele começa a pintar. Ele estuda um pouco sobre pintura e tal. E ele convida o herói para ir lá ver os quadros que ele pintou. E aí o herói diz assim, olha, que não tá bom, sabe? E não tá bom. E aí ele se dá conta que o quê? Que aí o próprio herói diz que é muito tarde para você, Kitty. E não era só uma questão de tempo, porque ele não era paraplégico, ele podia pintar, não era um problema fisicamente ele pintar. Mas ele tinha chegado num momento onde que ele não tinha se permitido ao longo da vida desenvolver os seus valores. Então, ao longo do tempo, ele tinha se perdido. Ele não sabia nem quem ele era, no que ele acreditava, o que era valor para ele. Não tinha nada. E aí ele não conseguia passar para o quadro, que é o que eu falei lá no início da teoria de estética dela. Ele não tinha como passar um senso de vida para as obras dele. Porque ele tinha vivido tanto de segunda mão, das opiniões dos outros, do que os outros achavam certo, que ele queria, ah, ele queria, ele não conseguiu ficar com a mulher que ele amava, ele trabalhou com uma coisa que ele não queria, ele não teve amigos, e como ele não sabia o que ele queria, ele não conseguia ter um diálogo, ele não conseguia ter uma troca, nem com o próprio herói, que era amigo, teoricamente amigo dele. Então ele tinha uma relação também totalmente equivocada com o que a gente chama de amizade, mas na verdade não era. Então, assim, quando ele chega no final da vida, ele vê que ele não conseguiu concretizar aquilo. Que aquela coisa que ele estava pintando, ele nem sabia o que era, na verdade. Que não representava ele não sabia se representava o que ele achava, ou se ele continuava vivendo de segunda mão, com o que os outros achavam. Então, é nesse sentido, assim. Não é, como a gente comentou lá no início, não é um processo linear, né? Então, porque ela acreditava que existia uma diferença entre erro de conhecimento e brecha moral, né? Ou seja, ela não acreditava que o homem tinha a capacidade de ser, me fugiu a palavra, mas eu digo de saber tudo. Então, não é essa palavra, mas eu digo, ela não acreditava nisso, né? Então, o nosso processo é um processo de construção. Nosso Sim. conhecimento ele vai sendo alimentado, aí vai expandindo o nosso conhecimento e assim vai. É um processo de construção como qualquer coisa. Que de volta é coerente com o fato que ela saiu da União Soviética, né? Porque não dá para acreditar que uma pessoa tem a resposta para tudo, que saiba o que é melhor para a própria vida, né? Você vai na tentativa e erro, mercado, que vai corrigindo conforme as preferências, né? E é assim que você cresce. Não adianta querer fazer de primeira e acertar de primeira, né? Exatamente. Eu acho que todos nós passamos por isso Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Conforme vai se descobrindo também como indivíduo, talvez as vontades, os desejos alterem também no decorrer do caminho, né? Por isso que não é uma trajetória linear, né? Exato. E tem momentos, por exemplo, no teu trabalho que daqui a pouco tá trabalhando com uma coisa que tu não quer trabalhar, mas tu usa essa possibilidade, tu trabalha com vistas ao que tu quer fazer no futuro. Então, isso também é ser racional, né? Sim. Muitas pessoas podem dizer assim, não, mas se esse trabalho não é valor para mim, eu tenho que sair mesmo, né? Não é assim que as coisas funcionam, né? Não é essa postura racional. A postura racional é tu entender isso, que não é isso que tu quer fazer para o resto da tua vida, mas através da tua razão tu traçar um plano daquilo que tu quer fazer. E aí tu não precisa ficar toda a vida ali. Agora tu diz assim, não, eu não gosto, então eu não trabalho mais. Sim. Porque provavelmente o que tu quer fazer vai ser necessário uma construção, um estudo, vai
experiência. Então, tu precisa estar vivendo, né? Estar, como a Catarina comentou, nesse teste do mercado também. Daqui a pouco o que tu quer fazer, não tem mercado para isso. Vai Sim. acontecer. E, Matheus, Sim. falando de Brasil, assim, a filosofia objetivista não é considerada uma filosofia pela academia, né? Eu acho um absurdo, né? Mas enfim. E a Rand é considerada apenas romancista. Aí a gente queria saber como que a gente pode defender o objetivismo como uma filosofia. Assim, hoje isso está mudando, não tanto no Brasil, fora, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem uma discussão há mais tempo, né? Mas, de fato, a filosofia objetivista hoje não é mainstream. Acho que a melhor forma de defender isso é entrar no debate acadêmico, né? Porque muitas vezes a gente... Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, que eu saiba, tem pouquíssimos grupos onde algum pensador objetivista interage diretamente com outros acadêmicos de filosofia. Eu não estou falando de fazer palestra de objetivismo na faculdade. Isso não é... Isso é apresentar as ideias, mas isso não é debate, né? Não é diálogo filosófico. O que eu saiba hoje, debate no nível acadêmico não existe. E a própria filosofia objetivista, ela segue uma estruturação que não é a estruturação que tu aprende na academia. A forma como os problemas são colocados na filosofia acadêmica é diferente do objetivismo. Então, não se trata só numa questão das pessoas elas não gostarem de objetivismo, não quererem aprender. De fato, o objetivismo ela trabalha com uma outra metodologia de tratamento das perguntas, né, de propor as perguntas. Então, isso também dificulta um pouco. Porque o que acontece? Para tu debater na academia, eu preciso ser formado na academia, ou seja, eu preciso entender como as outras pessoas pensam, a filosofia, e aí eu tenho que ser eu tenho que ser conhecedor do objetivismo, e ali no terceiro passo eu vou poder interagir. Senão vai parecer uma conversa de louco, né? A pessoa, ela pensa de fato, ela estrutura a discussão de uma forma diferente. É a mesma coisa de eu estar falando português, estar falando russo, a Lohane está falando espanhol. Não tem como se entender, porque de fato o método é diferente. Isso, e a Rand nunca foi uma acadêmica. O Peikoff já, que é o herdeiro intelectual dela, ele é formado na academia. É filósofo por formação. Então ele estrutura o livro, que é Objectives, The Philosophy of Ayn Rand, é a obra que sistematiza a filosofia dela. Tanto que ela nem se sistematizou num livro só. Quem fez isso foi o Peikoff. E aí, quando tu lê a obra do Peikoff, ele tem um curso sobre história da filosofia também em inglês, muito bom, eu recomendo. Então, nesse momento, ele estabelece um diálogo. Hoje existem outros pensadores, claro, né? Outros filósofos na academia também que são objetivistas. Mas ele que começa a abranger, a abordar essas discussões dentro do contexto da academia. E realmente, por isso que, aí respondendo a tua pergunta, é por isso que ela não é considerada uma filósofa. Porque ela não se colocou dentro da forma de fazer filosofia pregada na academia. Diferente, ela não fez isso. Nenhuma das obras dela é estruturada como um tratado filosófico academicamente reconhecido. Vê que não tem citação, não tem nota de rodapé, tem isso. Ela não, por exemplo, assim, a virtude do egoísmo, vai colocar lá, se fosse entregar como uma monografia, não ia passar. E as fontes, e a bibliografia, como é que tu faz ligação com outro autor? Ela não tem essa preocupação, entende? Ela leu os outros filósofos, ela entendia, mas ela colocou dentro dos termos dela. Então, ela, de fato, nem um livro dela, ela nunca fez uma monografia sobre objetivismo. Hoje, sim, outros autores fazem, mas aí eles fazem dentro do modelo que é pedido pela academia. E Mas como você não se acha que pode... isso também pode ser meio que, não a palavra boicote, né, mas a academia não gostar da filosofia objetivista? Ter algum preconceito em relação a isso? Principalmente falando de Brasil, né? Eu acho que aqui não. Uhum. Nos Estados Unidos, sim, eu acho em determinados aspectos, sim, porque aí, de fato, tu tem
o teste da realidade, onde que existem pessoas lá dentro estudando, e aí tu consegue ver como esse jogo acontece, né? Mesmo lá é difícil. Sim. Aqui no Brasil eu não sei se chega no nível de haver uma oposição, entende? Porque é uma Uhum. coisa ainda muito, muito singela, né? Infelizmente, que bom se fosse igual nos Estados Unidos ou melhor. Mas a gente não chegou nesse momento ainda. E, de fato, é uma coisa de longo prazo, né? Tem, Sim. tem que ter muita paciência. É, outro dia até estava falando com um amigo sobre a questão de marxismo e tudo mais. E, de fato, a filosofia, ela te prega algumas peças, né? Porque quando tu vê, tu tá usando o instrumental, algumas premissas do teu inimigo, né? De uma outra filosofia, para explicar a tua. Às vezes tu nem percebe. Uhum. Então tu precisa ter uma pessoa que consegue fazer isso muito bem, que é o objetivista, é o Stephen Hicks, que vocês devem conhecer pela obra sobre pós-modernismo que ele fez. Ele é um professor de filosofia acadêmico, ele tem a área de estudo específico dele, é empreendedorismo e ética, mas ele escreveu muito sobre Rand e tudo mais. E ele consegue, devido ao conhecimento de todas essas principais escolas de filosofia, ele consegue se separar dela, né? Por exemplo, ele consegue incorporar um estoico, ele consegue incorporar um kantiano, ele consegue incorporar um objetivista. E aí tu consegue, quando tu consegue se separar, né, quando tu consegue, no caso, vamos supor, projetar essas escolas diferentes, dominar o que elas defendem, daí tu consegue entender de onde as pessoas estão vindo. Mas esse é um esforço de anos, né? Uhum. Uma coisa. Então, claro, tem que dar o primeiro passo. Quem puder fazer um trabalho, forma de interagir, fazer um trabalho de filosofia sobre ela, né? Eu já vi vários trabalhos na área do direito, por exemplo, no caso da Lorraine, tem várias pessoas falando, teoria dos direitos individuais, a, de uma outra moça que eu estava revisando um trabalho que ela fala de dignidade humana, né? Que é um conceito que a Rand, não sei até que ponto ela concordaria, mas ela fez uma comparação também com a teoria do individualismo dela, contrastou com Kant. Então tem que entrar devagarinho, sabe? Tem que ir colocando ali algumas sementinhas. Muitos orientadores nem conhecem ela, de fato. Quando eles vão ler o trabalho, eles falam, mas o que é essa mulher? O meu orientador não conhecia. Um dos professores da minha banca conhecia ela, já havia lido o livro da Revolta de Atlas, que foi o que eu utilizei, mas o meu orientador não fazia ideia Sim, sim. do que eu Exato. estava falando, não fazia ideia. E aí, claro, a partir do momento que eles não conhecem, eles te exigem no trabalho e tu dê uma ótima fundamentação. Então, por sua vez, tu tem que conhecer muito bem. Porque na banca Sim, eles vão te pedir. Na banca eles vão te moer para tu conseguir explicar. E, de fato, daqui a pouco, como eu disse, são níveis de abstração muito elevados dependendo do tema. Não é simples. E aí, uma sugestão também, eu quero escrever sobre um tema, mas eu não sei. Pode entrar em contato também com o Objetivismo do Brasil. A gente tem uma rede muito grande de pesquisadores também internacionais. Por exemplo, no direito. No direito tem uma pessoa chamada Tara Smith. Ela trabalhou muito a questão sobre justiça objetiva, sobre lei objetiva, né? Então, ela é formada em direito e tudo mais. Então, ela pode te ajudar a conceitualizar melhor algumas coisas, fornecer talvez leituras e tudo mais. Então, hoje existe a possibilidade, né? O que tu precisa é procurar as pessoas que acabam tendo mais tempo, por exemplo, eu, inclusive porque eu traduzi muitas dessas coisas, né? Então, acabei conhecendo os autores também através do meu trabalho regular. E então entre em contato com o Objetivismo do Brasil. Eu quero escrever uma monografia, mas não sei onde começar, o que eu leio. Então contem com a gente para ajudar nessa intermediação, porque com certeza alguém já falou. Só falta descobrir quem é, né? Uhum. É difícil uma pessoa ser a primeira a abordar um determinado tema no mundo objetivista, por menos que existam intelectuais objetivistas no mundo. Mas com certeza alguém já falou alguma coisa, a gente consegue ajudar a você a chegar a alguém para com quem conversar, especialmente agora o Damas também com foco nos artigos científicos, né? Eu convido vocês a explorar a perspectiva objetivista nas suas áreas ali. E qualquer dúvida, podem encontrar em contato para a gente se ajudar. Eu acho que vocês fazem um trabalho excelente no objetivismo no Brasil.
Que assim, a gente precisa disso aqui, a gente não tem. Demorou muito tempo para a gente chegar aqui, e vocês estão trazendo agora, é assim, extremamente necessário. E acho que hoje ainda você vê mais no nosso dia a dia essa questão do coletivismo, do individualismo, dos direitos sendo retirados. Então, acho que assim, é uma base, é assim, antes você não tinha nem por onde começar, nem quem procurar. Agora já tem, né? Então, isso muda o jogo, né? Vira completamente. Exato. E, claro, né, como eu repeti antes, assim, é uma questão de descobrir o como, ou seja, onde é que eu vou conseguir informação, e depois tem a parte do esforço, que é o quê, né? Que aí Uhum. vai ser a questão da responsabilidade de entender. ah, não gosto de usar o termo humildade, mas eu digo, é, ter a noção de que muitas coisas tu não vai saber na primeira vez, né? Porque Sim, hoje é muito imediatista, né? Tudo Sim. vem pronto em reels de 1 minuto. Tu tem que cuidar muito, né? Porque a filosofia, infelizmente, ela não é tão simples de integrar, né? Hoje tu aprende todo dia, por exemplo, no relacionamento das pessoas, a tua forma de ver a tua vida. Hoje só o esforço de tu ser racional já é gigantesco. sim. Imagina tu entender É o que outra difícil. pessoa falou. É. Aí é Sim, mais difícil, porque eu tenho que me entender, tenho que entender o outro também, o que ele falou. Então é complexo, assim, não tem atalhos, infelizmente, né? Não tem receita pronta. Agora a Sim. gente tem a capacidade de fazer isso, mas vai levar um pouco vai demandar um pouco de esforço. acho que essa a rede centralizada, né, a internet veio pode ajudar quem vai procurar a informação do jeito certo, a procurar se aprimorar, mas também facilita para quem não quer nem saber de nada. Então é como você usa a tecnologia, ela é neutra, né, é como você usa ela no seu dia a dia. Exato, exato. Como tu pode usar a tecnologia para ficar o dia inteiro assistindo Reels, Sim. não tem Sim. problema. E- mas eu digo, é um esforço, assim, e eu, por exemplo, agora também estou fazendo a Rand University e tudo mais, com os cursos. É incrível que toda aula uma pessoa comenta, dá um exemplo, daí tu acaba a aula, tu começa a pensar, mas será que faz sentido e tal. Tu te aprende uma coisa nova, tu já integra no teu conhecimento, aí o dia seguinte é a mesma coisa, na forma como tu lida com as pessoas, no teu trabalho. Então é um esforço constante. Eu acho que isso que é legal, Sim. do objetivismo, é que ele te permite fazer isso. Uhum. Filosofia ativa, né? Não tem receita. Com certeza. Estamos nos encaminhando para o fim de mais um episódio. Quero agradecer ao Matheus por estar aqui, compartilhando esse conhecimento. Matheus, a gente sempre pede, se você puder nos indicar um livro, eu sei que você já indicou alguns da Range, mas se você tiver um livro em especial para indicar para o pessoal que está nos ouvindo. Olha, são vários livros bacanas, né? Eu acho que vou procurar indicar Cântico para entrada, como a Catarina comentou, e A Virtude do Egoísmo. Eu acho que um de ficção e um de não ficção. Depois que vocês lerem, a gente está terminando agora o grupo de estudos, né? Mas se tiverem interesse a ler um livro, gostaram, querem se aprofundar, manda uma mensagem no privado do Objetivismo Brasil, daí eu coloco vocês, coloco os interessados no grupo, tem o link das gravações, vocês vão poder acompanhar, e depois que assistir também, se quiserem tirar dúvidas, não tem problema nenhum. Mas acho que se respeitem no sentido de ir no ritmo de vocês, né? Ou seja, não vão para o depois antes de ler a obra. Acho que leiam com gosto. Por exemplo, A Virtude do Egoísmo, né? Para qualquer outra obra dela também serve, mas tu não vai aprender na primeira leitura. Vai ter que ler daqui a pouco 60 vezes o mesmo texto. Só o primeiro artigo do livro, que é Ética Objetivista, teria que ler ela toda semana. Tem 60 partes, teria que ler de novo, de novo, de novo, de novo, porque tu não consegue abstrair tudo e obter todos os insights numa leitura só. E isso para qualquer outro livro também, mas para os livros objetivistas é muito, muito verdadeiro. Porque a Rand ela tem uma capacidade de síntese enorme. Então, cada linha, cada parágrafo que ela fala, ela sintetizou páginas e páginas originalmente que ela escreveu. E ela levou anos para isso. Então, é meio difícil tu ler uma vez só
e tu conseguir abrir tudo, assim, abstrair tudo. Eu não conheci ninguém que fez isso, nem o próprio Peikoff lá, que sistematizou, né? Ele ficou 30 anos em diálogos praticamente todos os dias com ela, pra tirar dúvidas e tudo mais. Infelizmente, a gente não pode ter esse benefício hoje, né? Hum. Então, para ver como é complexo. Sim. Por exemplo, quando se cita, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo é religiosa ou tem algum tipo de crença, né? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, uma coisa que ela fala com respeito à religião, que eu não comentei, ela diz que sim, ao longo da história, muitos insights morais que foram transmitidos, eles até foram úteis. Não que eles sejam mentirosos ou falsos, mas eles são dados fora de um contexto, né? Ou seja, são coisas certas que estão no meio de um monte de confusão e que aí tá ok, elas são certas, mas elas não fazem sentido dentro daquele contexto. Tá? Então, por exemplo, eu traduzi agora há pouco o livro do Padre Círico, né? Sobre as parábolas bíblicas, que foi publicado aí pela LVM. Então, assim, eu gosto muito da questão das parábolas. Meu nome é Mateus e o Evangelho de Mateus é o evangelho mais econômico. Como eu entrei pela economia, eu li bastante sobre ele. Inclusive, originalmente, o tema da minha monografia era justamente uma reflexão sobre esses insights econômicos na Bíblia, sob uma perspectiva austríaca. Só que depois eu não achei orientador, daí eu tive que mudar para os ciclos econômicos. Mas originalmente era um tema que tinha me interessado, sempre gostei. Então, assim, tem muitos insights lá ali dentro, reflexões econômicas, que são verdadeiros. Só que eles não se tornam práticos e aplicáveis porque eles se dão dentro de um contexto irracional, na interpretação objetivista. Então eu tenho aquela coisa que ela pode se tornar um valor, ela pode se tornar útil para mim, uma coisa boa, mas daí eu não consigo integrar aquilo lá, porque está no meio de um monte de coisa que está errado. Então, assim, o exercício de um objetivista, um leitor objetivista é isso. É justamente ler a obra e tirar aquilo que entende que seja correto e integrar na sua vida. E o que não for correto, deixa de lado. Não precisa pegar tudo. Né? No caso do objetivismo, sim, porque se considera uma filosofia integrada. Então, se, por exemplo, tu não concorda com a metafísica objetivista, automaticamente tu não concorda com a epistemologia, tu não concorda com a ética, não concorda com a política e a estética. Então, dentro do objetivismo, por ser uma filosofia integrada, não tem como fazer cherry picking, né, que eles falam, que é pegar cerejas, né? Eu vou lá e pego só uma partezinha que me interessa. Isso é um outro problema dos liberais também. Tu vai lá, eu quero só economia austríaca, só que essa aqui me serve. Mas o resto que veio antes não me interessa. A epistemologia do Mises não interessa, como ele chegou a essa conclusão não me interessa. Interessa saber o triângulo de Hayek. Esse me interessa. Esse eu acho que tá certo, tá bom. Mas tu tem que voltar, entende? Não tem atalho. Tem que ser capaz de ter uma visão integrada da tua existência, da economia, da psicologia. Não tem como ser fragmentado. Quer dizer, muita gente vive de forma fragmentada, só que aí tem um preço, né? Viver dessa forma vai dar problema. Não sei em que parte vai dar problema na tua vida, mas vai dar problema. Sim. Então, é bem importante ter essa noção que sim, o objetivismo é uma filosofia integrada. Agora, a religião já não é. A religião já não... Por não ser uma filosofia, né? Pelo menos dentro de uma perspectiva objetivista. Mesmo porque cada religião tem uma forma diferente, crença diferente. Só na Idade Média, só de heresias tinha umas 45. Então cada um pensava uma coisa diferente. Então, nesse sentido, o objetivismo é totalmente diferente também da uma religião. Matheus, mais uma vez, muito obrigada. E aos ferrenhos Obrigado. que nos acompanharam até aqui, obrigada também. E aos novatos, eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos sigam nas redes sociais. Até uma próxima, ferrenhos. Obrigada, Matheus, Lohane, Ferrenhos. Até uma Obrigado. próxima. Obrigado Tchau, pelo convite. Um abraço, pessoal. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.